Olá, boa noite a todos. Vamos chegando, vamos entrando. Hoje nós temos uma live muito bacana. Obrigado, Mariana, primeira a entrar. Elis está aí. Vamos chegando, gente. Boa noite a todos. Vamos chegando. Nós estamos aguardando aqui o professor Marcos Salomão e hoje nós vamos falar sobre as questões registrais no direito de família e sucessões. Ou melhor, nós vamos desvendar, descomplicar, como diz o próprio professor Marcos Salomão, sobre esse assunto. E muita gente nem imagina quais são os problemas que a gente pode resolver assim com essas informações, com essa live que nós vamos fazer aqui. Então estamos esperando aqui o professor. E vamos lá. Marcos. Com a minha internet, não, mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Professor Marcos Salomão chegando aí, vamos só mais um minutinho para a gente começar nossa live aqui. Marcos. Bem. Vamos lá. Bom, enquanto o professor Marcos Salomão, o que está acontecendo, que ele não está conseguindo entrar, pode ser alguma bobagem minha aqui, alguma ignorância. Eu sou meio... Professor... Ah, tá aqui, o Marcos Salomão chegou. Pronto, acho que agora vamos lá. Vamos ver se agora dá, Marcos. Ah lá, pronto. Olá! Olá, boa noite, Marcos Salomão, professor Marcos Salomão. Tive algum problema aqui, eu posso colocar no crédito da minha ignorância aqui com a tecnologia da entrada, mas estamos aqui. Tem muita gente já esperando, na maior expectativa. Eu recebi várias perguntas ao longo do dia, estamos na maior expectativa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, desse assunto para lá de interessante. E é um assunto pouco tratado, embora você fale disso muito bem, fale disso com muita propriedade nas suas lives das 6h37 da manhã, né, que para quem não conhece, fica aqui o convite todos os dias. E tem que acordar cedo, né, tomar café com você, mas muita gente ainda talvez não sabe. Nós vamos falar hoje, portanto, nós vamos desvendar, né, falar sobre as questões do registro de imóveis no direito de família e sucessões. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão conosco aqui. É uma imensa satisfação poder conversar nessa semana aí de lives sobre o registro de imóveis, direito de família, direito de sucessões. É muito bom estar aqui. Espero poder corresponder à altura às dúvidas dos alunos e, com isso, poder, claro, colaborar com o ensino no seu canal. Tá, obrigado. Bom, eu vou começar te fazendo umas perguntas. Eu já estou no lugar privilegiado de te entrevistar, né? Eu tenho muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Uma delas quando é muito comum no divórcio, né, estabelecer uma cláusula obrigacional de transmissão de uma determinada propriedade. E aquilo ali, morreu o divórcio, né, tem um único apartamento, vamos pegar um caso concreto que fica mais fácil, né? Então, lá, o casal está se divorciando e não vai partilhar, ele vai estabelece uma cláusula de obrigação de transmitir para o filho ou para os filhos do casal.
e isso não se efetiva, né? Como é que se faz isso? Como é que isso chega para você lá no registro de imóveis, né? Para quem todo mundo conhece, mas é bom lembrar que o professor Marcos Salomão, ele é registrador. Ele é registrador nos dois sentidos, de imóveis e de registro civil, né? Então tem uma longa experiência com isso. Como é que você vê isso? Como é que isso chega para você lá, Marcos? Então, é interessante essa promessa, né? Uma promessa, né? Uma Uma promessa de promessa. doação, muitas vezes, né? É muito comum no divórcio que o casal não se acerte em relação aos bens e então entendam que o melhor é dar para os filhos o bem. Normal isso acontecer aqui no Sul, principalmente. Então, o casal não se acertou na partilha, diz, ó, então, para não ficar nenhuma dúvida, a gente vai dar a casa para o filho. E, às vezes, o filho é menor, claro. Né? Então, eles no divórcio colocam uma cláusula que é a promessa de doação. Colocam essa, então nós vamos doar. Veja, a primeira hipótese, o juiz pode dizer assim, transfira-se o bem para o filho, dando uma ordem ao cartório, ou pode apenas constar no divórcio que o casal vai transferir ao filho o bem. E aí, não sabemos quando, né? Bom, a questão é, se o juiz manda já transferir o bem, tudo bem. Se vem para o registro de imóveis, a gente pede os documentos necessários e efetiva a transferência, como se fosse uma doação. Agora, e se há a promessa de fazer no futuro isso? Então, o casal ficou com a obrigação de transferir ao filho a casa, já que não se acertaram na partilha. E vamos complicar, e um dos dois morre, por exemplo, para complicar. Mas pode continuar seu raciocínio. Desculpa, eu interrompi. Você está vendo um raciocínio muito bom, mas como nós viemos aqui para complicar, você descomplicar, eu vou complicar e você vai descomplicar, né? Isso. Tá ótimo. Hoje eu estou na outra posição, lá de cá, né? Então, tá. Então, primeira hipótese. Se está no divórcio que vai haver a promessa, isso é uma obrigação. Teoricamente, obrigações não vão ao registro de imóveis. Para lá vão os direitos reais. Mas, modernamente, tem trazido muita coisa pelo princípio da concentração para o registro de imóveis. Então, alguns oficiais entendem que seria possível averbar na matrícula do imóvel este bem será transmitido aos filhos. Já vimos isso aí. Tá? Uhum. Mas a maioria entende que não, que isso é um direito obrigacional e fica lá nos autos. E aí, a questão é que muitas vezes os pais não cumprem essa transferência. E, em alguns casos, os pais se acertam e vendem o bem para um terceiro. E essa informação não está no registro de imóveis, então não tem como saber. Uhum. E aí, mais tarde, o filho pergunta, eu tenho direito a esse bem que foi, então, vendido para um terceiro e constava essa promessa? Então, nesse caso, vai se resolver em perdas e danos, porque nós não temos um direito real que possa exercer a sequela de buscar o bem. Vai se resolver em perdas e danos. Bem complicada a situação. Mas essa informação não vem ao registro num primeiro momento. Por quê? Porque ela é um direito obrigacional, está lá no divórcio. Nós já vimos casos de oficiais que averbam a promessa por uma segurança. E aí, claro, me parece que a partir do momento que ela está averbada ali a promessa, fica mais difícil de vender o bem para um terceiro. Porque agora a gente colocou essa informação na matrícula. Então, primeira coisa, promessa de compra e venda é tema polêmico, comum no divórcio, porque o casal não se acerta e tem que fazer essa promessa ao filho, e às vezes isso é público e às vezes não. Então, acho que a primeira parte é essa. Agora, se um deles morre, né? Grande pergunta, né? Então, o bem, teoricamente, teria que ir para inventário, porque pertencia a um deles que faleceu. A questão é saber se o inventariante poderia cumprir essa promessa ou não, representando o espólio. E me parece que sim, eu entendo que sim, que o inventariante poderia, em nome do espólio, junto com a... que não seria a viúva agora, né? Seria a ex-mulher, cumprirem essa obrigação. Me parece que sim. E se não for cumprida essa obrigação, se for passado para os herdeiros, vai chegar num dos herdeiros, que era o prometido, claro. Se for o único, é tranquilo. Mas se for mais herdeiros, vai chegar um deles uma parte só. Pois mas obrigado. Essas coisas é muito comum de acontecer, né, Marcos Salomão? E isso é o nosso dia a dia como advogado. E nós
advogados, principalmente, né? Você não é advogado, você está lá como registrador e tem uma outra visão, e isso é o mais interessante da história, mas nós, advogados, somos contratados para dar segurança e garantias. Então, eu vou complicar para você descomplicar. Por exemplo, uma união estável, né? Uma união estável com contrato de regime de bens, fala lá, comunhão parcial, ou seja lá o regime, né? E o registro de imóveis, como é que é? Eu posso registrar isso? Como é que isso chega para você lá? Me fala um pouco sobre isso. Assim, isso é comum lá? Isso acontece com você? Sabe que a união estável para nós, no direito notarial e registral, ela é bastante curiosa. Eu posso fazer a união estável por escritura pública, eu posso fazer por instrumento particular, eu posso registrar essa escritura pública no registro civil, e eu posso, claro, levá-lo ao registro de imóveis, eu posso não ter nada, só estar em união estável, né? A questão é que me parece que o legislador procurou descomplicar a união estável. Ele tentou dizer assim, ó, ela vai se reger pelo informalismo, né? Então, a princípio, não haveria necessidade de fazer a escritura de união estável. Eu posso fazer por instrumento particular. A questão é se eu faço um instrumento particular de união estável em comunhão universal de bens. Porque aí eu tenho um regime de bens que no casamento exige pacto, e aqui na união estável eu estou levando ele com instrumento particular. Então, em alguns estados do Brasil, se exige escritura pública. Em outros estados, não. Varia muito de estado para estado. E a gente sabe que no registro de imóveis, o pacto antinupcial, ele vai para o livro 3 do registro de imóveis, o pacto para dar publicidade, além de ser mencionado na matrícula. Então, em alguns estados do Brasil, se recebe no livro 3 um instrumento particular com comunhão universal e outros somente a escritura pública. Em alguns estados do Brasil, pode-se levar um instrumento particular ao registro de títulos e documentos e depois levar ao registro de imóveis. Então, oscila muito aqui a interpretação, faltaria uma uniformidade em relação a isso. Sim. Agora, veja, professor, a união estável é para ser informal, né? Pois é, aliás, é exatamente isso que eu ia falar, Salomão. É o grande paradoxo da união estável, né? Que é para ser uma união informal, mas ela está cada vez mais aproximando-se do casamento. Inclusive, a decisão do STF que nós tivemos em 2018 acabou tornando a união estável quase que um casamento forçado. Na verdade, não tem muitas diferenças, né? Tem uma única diferença, assim, uma diferença fundamental, mas que é polêmica, que eu que defendo, não sei qual é a sua posição, se quiser poderia até falar, de que na sucessão hereditária, de que o cônjuge, que o companheiro, não é herdeiro necessário. Ontem, na live de ontem, com o professor Wolf Madaleno, né, a gente estava falando dos 20 anos do Código Civil, que um dos grandes estragos, um dos grandes problemas foi exatamente ter colocado essa questão da concorrência, né, colocou o cônjuge como herdeiro necessário, isso foi péssimo, e como se não bastasse, equiparou-se a pessoas que pensam que o companheiro também deve ser herdeiro necessário. Eu acho que não deve ser herdeiro necessário para poder dar uma liberdade maior. Não sei se você tem, se você poderia manifestar a sua opinião sobre isso, porque eu estou fazendo campanha para engrossar a corrente dos doutrinadores, né, dos professores que pensam como eu, para ver se a gente consegue virar isso aí doutrinariamente. Eu concordo e também acho que não deveria. Inclusive, ela cria um outro problema na compra e venda de ascendente para descendente. Porque eu preciso da assinatura dos demais descendentes, que são herdeiros, e aí alguns já dizem, bom, então daqui a pouco é herdeiro necessário, vai ter que assinar ou não. Fica uma dúvida ali. Eu acho que não deveríamos tratar dessa forma, porque me parece que aquela decisão do Supremo foi mais para o direito de família, né? Não para o direito sucessório. Sim, né? sim. E assim, por mais que eles sejam muito próximos, a gente tem que também saber que são livros diferentes do código, né? Então, pois é. Muito interessante isso, e aqui um dado histórico, né, porque já vai virar história, o IBDFAN atuou como amicus curiae nessa ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790, né, na igualdade, e depois ele declarou a inconstitucionalidade e depois
eu tive que assinar a petição, eu como presidente da entidade, embora discordasse, mas democracia é democracia, e depois fizemos, inclusive, embargos de declaração para dizer assim, olha, e afinal, STF, vocês acham que o companheiro é herdeiro necessário? Ao que eles responderam, isto não foi objeto desta ação. Mas lá nós temos 2 votos, do Dias Toffoli e do ministro Fachin, que disse que eles não são, falou expressamente, que não são herdeiros necessários. Mas grande parte dos doutrinadores, amigos, inclusive dentro do IBDFAN, entende que sim. Eu penso em engrossar essa corrente e fico feliz de ouvir aqui a sua opinião nisso aí, porque isso traz muitos problemas, inclusive registrais, não é mesmo? Muitos, exato. E a gente tem que evitar os problemas. Mas o problema maior é que no registro a gente sempre busca muita segurança jurídica, ou seja, a gente busca prevenir qualquer tipo de processo. Então, muitas vezes o registrador acaba exigindo algo a mais para evitar um problema. Por exemplo, falamos agora há pouco da compra e venda de ascendente para descendente. Veja, o código fala que é anulável o ato, né? Não é nulo. Então, se o pai vende para um filho e o outro filho não assina, é anulável. Muito bem. Poderia ser registrada essa escritura ou não? Porque o que não pode ser registrado é o ato nulo. O ato anulável não há esse impedimento. Mas muitos oficiais não registram por quê? Porque acham que falta segurança jurídica nesse ponto. E aí a gente tem nota devolutiva. Agora, o STJ entende que o prazo para anular abre do registro. Então, se eu preciso registrar para abrir o prazo de 2 anos para anular, o ato é registrável. Mas é registrável sem assinatura de um filho. Anulável, então. Então, esse é outro ponto que é denso e triste, porque a gente fica naquela insegurança. E aí, como é que o pai vendeu para o filho? Tem mais filhos ou não? O tabelião deve mencionar isso na escritura ou não? E se não mencionar, o registrador deve pedir uma declaração de que não tem mais filhos? Mas a gente sabe que ocorre esse problema em registro. Exatamente, mas assim, como você descomplica tudo, eu vou trazer uma questão complicada para você descomplicar, que a próxima é a seguinte: o casal se divorcia, não faz a partilha, ou pelo menos não efetiva a partilha, pode até dizer lá, olha, ficará metade para um, metade para outro, mas não não chega ao final fazendo formal de partilha. Que, aliás, isso é uma grande coisa que nós precisamos observar, né? Nós, advogados, olha, fazer o divórcio não basta colocar lá que um bem vai ficar para um, outro bem para outro. Tem que fazer as transmissões, pagar imposto e tal. Porque senão isso vai dar um problema lá na frente. Então, digamos, uma pessoa fez o divórcio por algum motivo, seja porque era desavisado, seja porque não tinha dinheiro para pagar os tributos, não chegou a efetivar esta partilha, né? Não pagou impostos, não pagou. E aí ele muda, e eles querem vender esse imóvel. Como fazer isso? Isso é possível? Os dois podem assinar? Isso seria uma fraude? Ou uma vez que eles já disseram lá que metade cada um, ou que aquilo, ou então que era de um e o outro não fez a partilha? Como é que é isso? Você recebe muito essas questões lá, entendeu? Entendi. Então, nós temos o divórcio sem partilha de bens e o divórcio onde eles recebem a partilha, metade cada um de todos os bens, ou aquele divórcio onde um adquire do outro uma parte, né? Que seria por cessão ali. Tem as 6 formas. Agora, quando eles fazem divórcio sem partilha de bens, a gente só averba na matrícula, né? Divorciou, mas os bens não foram partilhados. E aí aqui existe uma discussão do STJ se agora, a partir deste momento, os cônjuges estão em condomínio ou estão no regime de mancomunhão, que seria o regime de bens. Porque no condomínio eu tenho cotas. E no regime de mancomunhão, os dois são donos de tudo. Então, se no regime de condomínio, eu tenho até lá no 504 do Código Civil, a previsão de que um condômino de uma coisa comum pode vender, mas o direito de preferência é do outro.
Ora, não sendo dada a preferência, então o outro pode depositar o valor e pedir aquele bem. Isso lá no condomínio. Mas aqui, no casamento, quando acaba o casamento, e aí o STJ oscila com a jurisprudência. Ora ele diz que eles estão em condomínio, ora ele diz que eles estão em mancomunhão. Se estão em condomínio, eu poderia vender a minha parte sem consultar a minha ex-mulher. Mas se estão em mancomunhão, eu precisaria dela para assinar junto, para fazer a venda. E eu já vi oficiais que proíbem a venda porque devem primeiro partilhar o bem, que eu acho injusto. Ora, se os dois estão assinando, não há porquê. Mas nós temos essa diferenciação. Me parece, aqui no Rio Grande do Sul, alguns colegas já entendem, fica mais fácil, no Código de Normas também, que o casal, na dúvida, faça um requerimento e diga, olha, se tem dúvida se é mancomunhão ou não, transformemos isso num condomínio, né? Com requerimento simples. Mas é polêmico, né, professor? Polêmico porque, hoje só questões polêmicas, porque o divórcio sem partilha de bens ficou no ar no Código Civil, né? No ar ali. Só disse, ó, pode divorciar sem partilha de bens, mas não disse como ficaria. Pode ter divórcio sem partilha, mas não pode ter partilha sem divórcio. Mas lembrando aqui, outro paradoxo da união estável, é que ela não cria oficialmente um Estado civil, né? E nós sabemos que o Estado civil ele é importante porque ele é determinante de uma situação patrimonial. Então, voltando para a união estável, quando nós falamos de união estável, ali qual é o Estado civil, né? Então, alguns cartórios colocam, né, quando vão registrar um imóvel, colocam vivendo em união estável. Oficialmente não tem um Estado civil, né? Mas isso é muito importante. Como é que vocês fazem isso aí no Rio Grande do Sul, ou pelo menos no seu cartório, em relação ao Estado civil? Nossa internet está ruim, eu não sei se é a minha ou se é a sua. Você me ouve, Salomão? Estamos tendo problema aqui com a internet do Salomão. Espero que logo recupere. Dependemos dessa questão da internet para a gente se comunicar. Bem, eu não sei se o Salomão está ainda. Você está me ouvindo? Nós não estamos conectando. Bom, ele saiu, caiu, provavelmente ele vai... Bom, agora ele vai voltar, espero que com uma internet melhor, né? E ele vai fazer a solicitação aqui. Tá. Bom, vamos lá. Bom, então nós estávamos falando da importância. Bom, tá aí. Aí voltou, agora com a internet. Voltei. Desculpa, professor, eu coloquei agora no 4G, eu estou num hotel em São Paulo e aí ela acho que oscilou, né? Ah, tá. Mas isso acontece nas melhores famílias, né? Mas só para não sei se você ouviu o raciocínio, para que a gente possa encadear, né, essa reflexão, que, assim, que o Estado civil ele é muito importante, porque ele é determinante de uma situação patrimonial. Nós temos os Estados civis solteiro, casado, viúvo, divorciado, separado judicialmente, que eu entendo que ainda tem, por ter antigo, né, eu entendo que não cabe mais separação judicial, mas a união estável não cria um Estado civil. O projeto de lei do IBDFAM, Estatuto das Famílias, que nós voltaremos com ele em breve, ele estabelecia um Estado civil para a união estável de convivente. Existe um projeto de lei estabelecendo isso, um Estado civil para a união estável, né? Essa é uma das diferenças com o casamento. Mas, na prática, alguns cartórios têm sempre exigido que se declare que se vive em união estável ou não. E aí começam os problemas, porque o homem acha que está vivendo, que é só um namoro, e a mulher acha que é uma união estável, por exemplo. Geralmente é assim, mas pode ser o inverso. Como é que os cartórios têm procedido? Porque estabelece lá, solteiro, porque o Estado civil mais seguro é o de casado, porque se estabelece lá, solteiro, divorciado, viúvo, tem que perguntar, você está vivendo em união estável? Isso é quase uma invasão de privacidade, né? Você está vivendo em união estável? Né? Assim, olha,
eu tô, mas não tô. Eu acho que não tô, mas minha mulher acha que tá. Quer dizer, olha que coisa complicada, né? Como é que isso chega? Porque isso tem uma repercussão direta e prática no registro de imóveis, né? Você já se deparou com questões assim lá? Fala um pouco para a gente disso. Já extremamente difícil arrancar do casal, às vezes, isso. Muitas vezes o homem é quem administra o patrimônio da família e ele, claro, não quer declarar a união estável para evitar a vênia conjugal, né? Ou vênia convivencial, como alguns chamam. Mas a gente sabe que a gente precisa perguntar, pelo provimento 61 do CNJ, se o solteiro, o divorciado ou o viúvo estão em união estável. E mais complexa ainda a situação dos separados de fato. Esse é complexo demais, né? Saber se ele está ou não em união estável e como qualificar ele num contrato de compra e venda. Então, é difícil a gente saber, porque muitas vezes, mesmo tendo escritura de união estável, fica difícil, né? A união estável, ela se constitui com outras questões, não se constitui no documento em si, né? Então, exatamente, essa pergunta é necessária no registro para a gente saber se a pessoa está em união estável ou não, e nem sempre eles querem declarar isso. Porque a união estável, na verdade, ela é um ato-fato jurídico, né? Até mesmo a escritura, se disser que é uma união estável, ela pode ser contestada. E aí eu fico, gente, mas então, cadê a fé pública? Na verdade, é que a escritura ela apenas declara, né? E uma questão também problemática é quando tem uma união simultânea, né? Que não é ainda reconhecida, a maioria das decisões é de não reconhecimento, o último julgamento do STF diz que não, mas isso também é um problema. Mas vamos adiante aqui. Muito problema essa da união Então, simultânea, porque a escritura está proibida pelo CNJ, né? Eu me lembro que o BDFAN trabalhou nessa causa, né? E sim. a escritura acabou sendo proibida pelo CNJ, mas os instrumentos particulares dos trios estão aí também, né? Acontece muito, a gente encontra muito disso. Então, é possível. E, além disso, claro, o cara que está casado e separado de fato e tem uma união estável, documentada, muitas vezes quer fazer uma compra e venda. Ele vai chegar no tabelionato e vai dizer, estou comprando com a minha companheira. Ele pode estar em união estável, né, professor? Porque ele está separado de fato, o código permite. E Sim. aí, como é que nós vamos qualificar ele? Brasileiro, casado, vírgula, separado de fato, vírgula, em união estável com fulana de tal. Mas ele se declarou separado de fato, né? Sim, e aí a gente entra nesse outro assunto importantíssimo, que produz efeitos patrimoniais importantíssimos, que é a separação de fato, né? O que é a separação de fato? É quando alguém se separa, geralmente sai de casa, mas para complicar um pouco mais, ainda pode existir separação de fato dentro da própria casa. Por exemplo, na pandemia, foi muito comum os casais se separaram, não tinha dinheiro para promover o divórcio, não tinha dois apartamentos, ficaram separados ali na mesma casa. É muito importante isso, por exemplo, quando pagam a prestação de um apartamento na constância ali do casamento e se separou de fato, só um que paga, aquela parcela já não integra mais a meação do outro cônjuge, né? Bom, então isso, a separação de fato é importante que pode ser, antigamente era muito rígido isso, principalmente no CPC de 1973, a separação de corpos que tinha que ser judicial. Não é mais necessário uma separação judicial. Basta a prova da separação judicial, aliás, da separação de fato, né? E aí, essa separação de fato, quando chega, né, por exemplo, tem uma união estável e durante 10 anos. O casal está separado e não formalizou essa separação de fato. É paradoxal falar de separação de fato, porque a união estável já é uma união de fato, né? Assim, mas só para não perder aí o jogo das palavras. Mas se está separado de fato de uma união estável, na compra e venda de imóveis, né? Quando chega lá, você pede o estado civil, fala, olha, eu sou separado e registro. Como é que isso chega para você? Eu tenho curiosidade de saber esse dia a dia do registrador de imóveis lá, essas complicações. E daí você já poderia nos falar assim, quais são as maiores, as grandes questões que chegam lá do cotidiano, Salomão, para a gente poder traduzir, que se conectam, obviamente, ao direito de família e sucessões. Então, primeiro que a questão do separado de fato sempre é delicada, né? A gente sabe disso.
E alguns tabeliões conseguem fazer escrituras, alguns contratos particulares de promessa de compra e venda, eles tentam muito chegar ao registro de imóveis, mas é sempre complicado separado de fato e união estável. Só queria fazer uma menção, professor, que a live está bombando com 315 pessoas aí. Coisa linda isso, né? Obrigado a toda a audiência que está conosco aí. Que delícia estar com vocês. Então, o separado de fato, ele tem essas dificuldades no registro de imóveis. Por quê? Alguns oficiais vão exigir que ele regularize a situação. Veja só que interessante, eu tenho imóveis irregulares e tenho casamentos irregulares, teoricamente, né? Então, eu pretendo regularizar imóveis, mas eu também, às vezes, tenho que regularizar o meu divórcio. Então, o separado de fato é aquele que não está mais na sua casa, mas o documento consta como casado. E daí aquela ideia do divórcio unilateral surgiu, né, professor? O senhor pode falar também, mas surgiu essa ideia no Brasil do divórcio unilateral, né? Sim, o divórcio unilateral, que já nós chegamos a ter, inclusive, um provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, elaborado pelo então presidente da época, o desembargador Jones Figueiredo, que depois o CNJ cassou esse provimento. Em razão disso, foi apresentado e tramita um projeto de lei no Congresso Nacional, no Senado mais especificamente, porque foi o senador Rodrigo Pacheco quem apresentou, e para dizer, para facilitar o divórcio. A emenda constitucional 66, nós conseguimos facilitar muito a partir desses 3 eixos básicos, né? Discussão de culpa, sepultamos discussão de culpa, acabou com separação judicial e acabou com prazos. E a grande novidade que nós temos recente, aliás, 2, né? Uma nem é propriamente do divórcio, que é precisamos ainda acertar o passo, o direito precisa acertar o passo com a sociedade digital, que é fazer a citação eletrônica. Um outro assunto, um aspecto processual. A outra questão é o divórcio unilateral, ou seja, o divórcio... Porque o divórcio é um direito potestativo, né? Os juízes ainda, alguns estão resistentes. Eu já consegui muitas decretações de divórcio liminares. Alguma situação, ela pode ser feita... é necessário que seja feita liminarmente, né? Mas o divórcio, como está, eu gostei muito de uma frase, uma das últimas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz: um não querendo, 2 não ficam casados, né? Ou seja, decretou o divórcio, porque não há possibilidade de um divórcio ser julgado improcedente. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Isso por si só já autoriza que o divórcio, né, por ser é um direito potestativo, já autoriza que ele seja decretado liminarmente, ou seja, o divórcio pode ser unilateral. Mas como há uma resistência disso, foi preciso um projeto de lei, então, portanto, tramita um projeto de lei facilitando ainda mais. As vozes contrárias dirão e já dizem: olha, vocês estão acabando de acabar com a família, vocês estão banalizando o casamento, estão facilitando demais a dissolução da família. Primeiro que não é a dissolução da família, é a dissolução da conjugalidade. A família não se dissolve. Isso, né? perfeito, Então, perfeito. Isso, é bom ressaltar isso. A família não se dissolve a conjugalidade. Perfeito, professor. Né? Por isso, essa perspectiva nossa muito importante de pensarmos a família conjugal e a família parental. Elas podem estar juntas ou não. Né? E isso é muito importante porque pensar nisso, porque o direito de família ele é perpassado o tempo todo por uma moral sexual dita civilizatória, ou seja, essas questões dessa moral sexual, religiosa, ela está o tempo todo. E eu vou contar aqui, Salomão, nesses breves minutos, uma história, mas eu acho importante que as pessoas saibam, quando o IBDFAN elaborou a redação da emenda constitucional 66, cujo o então deputado que representava o IBDFAN no Congresso, nós fizemos a articulação disso, o Sérgio Barradas Carneiro, e eu estive pessoalmente com os parlamentares, tentando aprovar a emenda constitucional, e o que eu ouvia lá era o mesmo discurso moralista de 1977. Olha, vocês estão querendo acabar com a família. Imagina, nós estamos querendo acabar com a família. E é exatamente o contrário, nós estamos querendo dar mais responsabilidade para a família. Né? Olha, se você fizer a loucura de casar no sábado e se divorciar na segunda, porque é possível isso aí, esse problema é seu, não é do Estado, você terá que se responsabilizar por isso. Né? Bem, mas fiz uma grande viagem. Sim. Perfeito. Eu concordo. Acho que o que é família? Vai acabar com a família? Ou vai acabar com um modelo estatal de família?
Sim, e a gente sempre, todas essas questões, a gente sempre volta na questão crucial, que é qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão. Ou seja, essa dicotomia do público e do privado. O grande avanço da emenda constitucional 66 é que ela deu maior autonomia, e a autonomia privada é fundamental, perpassa todo o direito civil, né? Mas nos registros de imóveis, e aí a gente volta para os registros de imóveis, né? Essa autonomia é relativa, né? Assim, comporta pouca interpretação. Ou é possível ter interpretação em um dado, num registro de imóveis? Porque tem a lei ali que é muito rígida, né? É uma coisa parecida, inclusive com a ordem da vocação hereditária, muito rígida, não tem muito como sair daquilo ali. No registro de imóveis, você acha que em alguma situação pode comportar interpretações ou pode ter alguma flexibilização? Você tem algum caso, algum exemplo para contar para a gente disso, em que foi possível flexibilizar? Sempre é difícil. O registro é muito conservador. A gente tem que ressaltar que o registro de imóveis ele é conservador porque ele, com o espírito conservador, talvez garanta uma segurança jurídica maior. Eu, para não errar, eu peço mais dados, mais documentos. Tá. Então, a questão clara, o casal divorciou e não fez partilha de bens. Beleza, a gente começou no começo da live falamos disso. Um quer vender a sua metade da casa. Só tinha uma casa. Divorciou e não fez partilha. Aí um deles quer vender. Pode vender ou não? Teoricamente, se eu flexibilizar, ele pode vender e o outro cônjuge tem direito de preferência. Agora, se eu for mais conservador, não. Porque deve-se ouvir o outro cônjuge, porque eles estão ainda na mancomunhão. Então, depende muito do registrador. E aqui a importância que o registrador, na qualificação registral, ele tem uma função que se assemelha um pouco à função jurisdicional, no sentido de qualificar o título e tomar a decisão. E para isso tem um procedimento de dúvida que nos permite questionar aquela decisão do registrador. E, claro, levar ao juiz de direito que poderá entender de outra forma. Nós conversamos outro dia, né, professor, numa live, se o registrador pode aplicar a súmula 377 ou não. Não é verdade? Sim. É muito interessante. Nós tivemos um caso aqui, eu quero trazê-lo aqui apenas para a gente ilustrar. A súmula 377, todo mundo sabe, a súmula 377 do STF, que estabelece que no regime da separação obrigatória de bens, os bens adquiridos na constância da união, do casamento, que a gente pode interpretar como sendo da união estável também, eles são partilhados, ou seja, ele acaba com o regime da separação obrigatória de bens. Essa súmula 377 tem muito questionamento, ela está sendo revisitada constantemente e tal, mas uma coisa que me aconteceu, e é uma pergunta mesmo, né? Chega lá, alguém que é casado pelo regime da separação obrigatória de bens, e que não é, portanto, nem meeiro e nem herdeiro, a não ser que se invoque a súmula 377. Súmula é súmula, não é lei. Tem cartório, aqui em Minas Gerais, um cartório invocou a súmula 377. Você acha possível, viável, que um registrador de imóveis invoque essa súmula e falar, você não pode, não é separação, eu preciso, porque a súmula 377. Qual que é a sua opinião? Como registrador de imóveis, você acha que um registrador pode fazer esse questionamento? Não, eu entendo que não. É difícil, né, a resposta. Eu entendo que não, mas o colega pode entender que sim. Eu acho que a súmula não tem essa auto-aplicabilidade. Mas alguns colegas vão entender que, por segurança jurídica, vão aplicar a súmula. Então, a separação obrigatória de bens é outra situação que a NASA um dia vai ter que vir estudar aqui no Brasil. Que não tem, a gente tem dificuldades de entender o que está acontecendo. Afinal, em união estável, eu posso estar em separação obrigatória ou não? Pois é, e outra, e se eu tenho mais de 70 anos, comecei uma união estável, mas há 10 anos atrás eu tinha, portanto, eu podia, mas agora que eu fui registrar a minha união estável, né, seja por escritura, algum tipo de registro, pode ser vários, como já falamos, ou me casar,
será que eu tenho que considerar aquele período anterior? Na verdade, eu não comecei depois de 70, mas o registro dela está sendo depois de 70. Tem cartórios que não fazem isso, que não consideram o período anterior e só aceita fazer o casamento ou mesmo uma escritura de união estável pelo regime da separação obrigatória de bens, o que é muito incorreto, porque não traduz a realidade. Os atos registrais, o sentido deles é para registrar a realidade e dar segurança, né? Mas é complicado. E assim, as partes estão declarando que já viviam juntas. Sim. Né? Muitas vezes o casalzinho chega ali e diz, ó, a gente vivia junto, mas a gente estava casado. Agora, como a gente já está com mais idade, a gente resolveu casar até para facilitar qualquer questão de daqui a pouco uma pensão, um futuro, alguma coisa que precise. E aí não vai permitir esse casamento num regime livre se estavam eles numa união. Ah, tem que provar a união estável. Então tinha que ter um documento antes, né? Pois é. Então, mas e aí o documento prova a união estável? Vou ter que levar foto no cartório. Olha aqui a foto do Natal, olha aqui, né? E isso aí sim, acho que é um típico caso que que cabe à interpretação, né, que é como os registradores e tabeliães têm feito, que é uma interpretação. Tanto é que uns fazem e outros não. O último caso que eu tive aqui de um amigo meu que tinha mais de 70 anos, mas vivia com a sua mulher há mais de 20, ele nunca tinha registrado a união estável. Ele foi fazer uma escritura, chegou no cartório, o cartório quis que ele fizesse a escritura pelo regime da separação obrigatória de bens. Ao que ele disse, não, mas eu já vivo com minha mulher há mais de 20 anos, o cartório não quis fazer. Nós tivemos que mudar de cartório até encontrar um cartório que fizesse isso, né? E se o cartório não quisesse fazer, eu não tenho dúvida que eu pediria uma ordem judicial para que isso fizesse. Assim como eu já consegui, Salomão, que, independente da união estável anterior, que um casal com mais de 70 anos, um homem, que queria casar-se, queria ter a liberdade de escolher o regime de bens, e não poderia. O juiz autorizou que ele pudesse escolher esse regime de bens. Ou seja, isso aí que nós estamos falando, que tem uma regra, tem uma lei, mas ficar muito apegado a essa literalidade da lei é privilegiar muito, colocar a formalidade acima da essência do direito, né? E eu fico muito feliz de conhecer registradores como você que fazem uma interpretação da lei não dentro dessa rigidez, dessa formalidade burra, que às vezes, né, ela é necessária, claro, essa formalidade é necessária, mas eu acho que o direito é muito maior do que uma simples regra e que eu acho que em determinados casos é possível, sim, comportar uma interpretação, né? Deve-se ter uma interpretação sempre olhando a boa-fé das pessoas, nunca a má-fé, né? Sim. Nós não podemos presumir que o casal de 70 anos veio ali e está de má-fé. Se eles estão dizendo, a gente estava junto há 20 anos e agora a gente veio casar, eu vou presumir que eles estão mentindo? Né? Me parece que eu tenho que se presume é a boa-fé, não a má-fé. Então, se eles me declaram que já estavam juntos há tantos anos, me parece uma situação tranquila que eu possa casá-los num regime livre. Ah, mas pode ser fraude. Mas eu não posso presumir a má-fé da fraude. Eu tenho que ouvi-los e ver a boa-fé. Aliás, boa-fé é um valor e um princípio que perpassa hoje todo o direito de família, né? Sem ele, qualquer interpretação deve comportar e deve ser introduzido esse elemento da boa-fé. E é assim que nós vamos inventando tese e tal. Mas indo um pouco adiante, para aproveitar aqui como você consegue descomplicar o registro de imóveis, né? Por exemplo, vamos falar da compra e venda de ascendente e descendente, né? Que é sem assinatura do outro. Como é que você registra? Isso chega muito para você? Fala um pouco para a gente dessa história da compra e venda de ascendente para descendente, que isso é muito comum, né? Que as pessoas, inclusive, às vezes fazem uma doação, faz uma simulação de compra e venda, mais comum do que a gente imagina, a gente vê isso todo dia, né? Faz uma simulação para pagar menos imposto, porque tem variação desses tributos, né? Desses impostos de estado para estado, mas na maioria o imposto de doação é maior que o imposto de compra e venda. Então, as pessoas simulam. Essa é uma situação. E outra é a situação que precisa da assinatura
né, dos irmãos, por exemplo. É interessante isso, né? Uma coisa é nula, outra coisa é anulável, né? Se eu simulo, é claro que eu estou no nulo, né? Simulação é nulo pelo 166. Mas o fato é a compra e venda de pai para filho quando falta um filho assinar. E um filho, às vezes, está morando no exterior, às vezes não está aí, às vezes... E aí não assina. E aí fica essa questão. Poderia ser registrada a escritura ou não. E alguns entendem que sim, outros não. E aí alguns ainda entendem que deveria se colocar no registro que o ato é anulável, porque faltou a assinatura de alguém. O que me parece extremamente penoso. Por quê? Porque eu vou praticamente tirar o imóvel do mercado, né? Dizendo que o registro é anulável, eu vou, né, tirar o ato do imóvel do mercado. Então não me parece bom. Me parece que os prejudicados devem buscar o seu direito. Então, o pai vendeu para o filho, beleza, está lá no registro, está público. E assim, eu vejo uma outra situação muito parecida com essa, Rodrigo. Aqui no interior a gente percebe, às vezes o pai e a mãe tem 5 filhos. E um filho é que vai cuidá-los na velhice. Aliás, sempre mencionando a importância dos filhos cuidarem os pais na velhice, né? É um dever constitucional, né? Mas aí os filhos chegam no cartão e dizem, ó, papai vai doar o imóvel, papai e mamãe vão doar o imóvel para esse filho só. Todo o imóvel. E bota na escritura que nós não temos mais obrigação nenhuma. A obrigação é só dele que recebeu o imóvel. Eu acho completamente descabido isso. Porque não se pode tirar a responsabilidade dos outros filhos porque o pai doou o imóvel para um. Não sei como tu pensa nisso, mas isso não é algo afastável, né? Sim, se doou, aí é aquela história da legítima, se ultrapassa a legítima, se vai trazer bens à colação e tal, isso, porque isso, na verdade, as pessoas, isso popularizou, as pessoas sabem que tem essa história da legítima, que, aliás, vai aqui um detalhe, um parêntese, de que tem uma grande discussão, nem todos os países têm essa parte da legítima. O IBDFAN apresentou, nós fizemos uma grande discussão, apresentamos um projeto de lei que tramita atualmente no Senado, mudando algumas regras do direito sucessório, e uma das grandes discussões que tivemos internamente no IBDFAN para apresentar esse projeto é que alguns achavam que não tinha, que tinha que acabar com a legítima. Outros achavam que tinha. Eu, particularmente, acho muito importante essa história da legítima. Por quê? Porque um pai que achar que o seu filho, né, eu gosto mais, porque o filho ou a filha tem uma conduta sexual, moral diferente da dele, ele simplesmente faz um testamento e exclui. E o pior, os filhos havidos fora do casamento nunca mais receberão herança. Aquele filho que, né, porque basta fazer um testamento e vai excluí-lo. Então, essa é a razão principal da legítima, que é sempre proteger os vulneráveis. Né? A vulnerabilidade, aliás, é a palavra de ordem da nossa, né, do direito de família, né? Proteger os vulneráveis. Então, a legítima, eu acho que ela é importante. Alguns países, nem todos os países é 50% e tal, né? Mas nós estamos caminhando aqui para o final da live. Sabe, Rodrigo, que eu lembrei de um caso agora, tu falando, dessa de cuidar os idosos, que o pai e a mãe tinham doado o imóvel para o filho e para a nora, os dois. Com a obrigação que o filho e a nora cuidassem dos pais. Tudo bem até aí. Mas aí o filho e a nora se divorciaram. E no divórcio, constou que o imóvel ficaria todo com o filho, bem como a obrigação de cuidar dos pais. Mas veja só, os pais não foram consultados disso, né? Quando eles doaram também para a nora, porque quem sabe a nora tinha um cuidado especial. E aí no divórcio, eles por conta própria, não, o imóvel fica contigo e tu cuida deles. E daí eu devolvi o formal do divórcio e pedi, olha, eu acho que os doadores tinham que se manifestar, porque só o filho agora vai cuidar, a obrigação era dos dois, né? Daí eu pedi que eles se manifestassem. Se manifestar, não, tudo bem, a gente vai concordar. Mas eles agradeceram que eu pedi. Porque
realmente, quando eles doaram os dois. Poderiam ter doado só ao filho, doaram ao filho e a nora com a obrigação que os dois cuidassem deles. Deu o divórcio, a nora não ia mais cuidar. Mas e aí, eles queriam isso? Então, eu pedi que fosse devolvido e eles assinassem junto. A vida é muito mais rica do que pode imaginar essas questões aí, né, que chegam para a gente, assim, elas são inimagináveis, né? Uma, uma delas, dessa riqueza disso aí, por exemplo, eu não sei se já chegou para você, alguém, eu tenho muitos casos assim, alguém dá uma procuração para o filho, que pode vender imóvel, pode vender os bens, pode administrar, pode usar, manejar a conta bancária e tal. E aí ele começa um demenciamento. Ele vai se demenciando. Atendi hoje um caso assim, nesse demenciamento. Bom, a partir do momento que ele começa a ficar demenciado, essa procuração, a gente já coloca uma interrogação. Mas ele não é ainda incapaz. A incapacidade, ela tem que ser declarada. E essa incapacidade, não há curatela, não foi declarada. Não sendo declarada, quando chega, então a pergunta prática quando chega para você, para fazer um registro, que é por procuração, por exemplo, essas procurações, porque nem todo mundo tem esse cuidado, mas imagina você ficar perguntando, olha, essa procuração foi dada há 5 anos atrás, porque hoje os cartórios têm um cuidado, olha, certidão de casamento tem que ser atual, porque a certidão de um ano atrás, ela pode não traduzir a realidade, porque hoje pode ser divorciado. As procurações, não. Nessas procurações com amplos poderes, que vão, mas também é impossível. Olha, porque a procuração não tem prazo de validade, ela pode ser dada 10 anos atrás, está valendo hoje, né? E aí, quando chega, não dá para o oficial, né, para o registrador perguntar. Bom, essa procuração, que tem 5 anos, ela está valendo, a pessoa que deu a procuração, ela está lúcida, por exemplo, porque o demenciamento ele começa devagar. Ele vai começando e vai se formando até que vai acontecendo, né? No início vão alternando momentos de lucidez com não lucidez e muita gente usa e abusa, né? Eu não sei como é que isso chega para você lá no cartório, essas procurações, porque se tem irmãos, por exemplo, um quer, olha, eu vou usar essa procuração, estou usando e vende os bens e tal, mas a rigor não poderia ser vendido, porque a rigor esses atos são anuláveis, né? Como é que isso chega lá para você? Eu sempre tenho cuidado de lembrar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ela sempre protege as pessoas da sua vontade. Então, se eu pedir uma certidão do registro civil, que a pessoa ainda está dentro das suas faculdades mentais, você não tem nada averbado ali, me parece tranquilo que eu possa trabalhar com ela. Agora, se eu tiver informação no balcão, informação às vezes verbal, o filho chega e diz assim, olha, o pai deu uma procuração, mas o pai não está bem agora. Eu já tenho que ligar a luz de alerta. Eu não posso ser simplesmente um documentalista. Eu tenho que ter sensibilidade de saber o que está acontecendo. Agora, não quer dizer que eu vá trancar o negócio jurídico, porque eu já tive pessoas bastante idosas com um certo grau de deficiência, e deficiência é uma palavra muito triste, né? Estatuto da pessoa com deficiência, acho que foi infeliz ali, né? Mas, então, a pessoa com deficiência que veio no balcão e eu percebia que tinha que extrair a vontade dela. E veja, o registrador, o notário, ele não tem como discriminar essa pessoa, porque o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que essa discriminação ela vai ser respondida perante o juiz da comarca. Então, você tem que saber se dá para extrair a vontade da pessoa ou não. E aí, fazendo esse gancho, Rodrigo, casos de procuração do INSS. O filho tem a procuração para sacar a aposentadoria e comprar fraldas para o pai. E o pai está na cama. E a procuração venceu. E o filho chama você no cartório tabelião e diz assim, procuração venceu, o pai está na cama, mas ele não fala mais. Tabelião agora, vai lá e faz a procuração ou simplesmente diz que ele deve procurar o Poder Judiciário? Olha como é delicado.
É. Aí eu já me deparei com situações que eu e a minha substituta, a gente vai à casa e a pessoa está na cama já. Está vegetando, mas está viva. E ela está sendo cuidada por aquele único filho que tem a procuração para sacar a pensão e comprar fraldas e alimentos. É. E aí? Eu viro as costas e digo, vai para o judiciário ou, junto com um advogado e os outros filhos, eu consigo fazer essa procuração com base nos sinais vitais da pessoa, por exemplo, piscar de olhos. É subjetivo, né? Sabe que eu entendo que se eu tiver acompanhado de um advogado da família e com os outros filhos, numa situação realmente difícil, eu posso ter humanidade aqui. E aqui eu vou falar da humanidade do tabelião de reconhecer isso. Mas eu também posso achar que não. E encerrar ali a minha participação. Uma coisa é eu ir lá pegar assinatura para vender o bem. Outra coisa é eu pegar assinatura para compra de fralda e alimentos. Pois é, Salomão, só que nós precisamos de mais registradores como você para fazer no Brasil para fazer essas interpretações, porque é muito importante, porque tem uma humanidade, uma humanização dos atos jurídicos, judiciais, cartoriais, que é somente esse olhar, né, que é possível, e não só um olhar, mas a coragem de bancar aquilo que é justo, né? Ainda que isso é muito bom saber que nós temos registradores no Brasil assim. E por falar nisso, que nós precisamos caminhar para encerrar, Salomão, eu queria te convidar, já que eu tenho tantas questões e hoje o tempo foi pouco, semana que vem eu vou dar vou fazer a Semana do Direito de Família, né? Segunda, terça e quarta. Eu queria saber se você poderia participar de uma dessas aulas. Vai ser uma aula, é uma estrutura diferente dessa aqui, né? Onde, para quem quiser participar, basta fazer a sua inscrição no link, aqui que está no link da bio, e se inscrever. Aí vai ser uma aula mais fechada, é só para quem se inscrever, e vai ser muito legal. Estou preparando esses slides e me deparei com muitas questões que acho que você pode nos ajudar a equacionar. Essa coisa prática mesmo, o advogado e o registrador. Como é que nós vamos confrontar isso? Você topa participar semana que vem? Claro, com certeza estarei, né? Acho que nós já conversamos na quarta-feira, né? Estarei presente, né? Na quarta, estarei lá ao vivo participando, então, online, deste belíssimo evento que vai ser a Semana do Direito de Família e questões patrimoniais. Eu acho que é um evento que agrega muito. Quem não se inscreveu, se inscreva. O link de inscrição está na bio do professor Rodrigo. É importante participar do evento para estar no grupo de WhatsApp e receber as novidades, pelo que eu vi, né? Eu já me inscrevi até e eu vou participar do evento com certeza na quarta-feira e espero colaborar com questões polêmicas e práticas do direito de família com o registro e notas. E eu estou preparando isso também, vai ser muito legal. Gente, obrigado pela presença, obrigado, professor Salomão, né? Vamos nos falando aí e nos encontramos semana que vem. Obrigado pela presença de todos e ficamos por aqui por hoje. Amanhã temos mais, às 19h33. Boa noite. Tá bom. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.